Olá, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, sábado, dia 2 de abril de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus amados? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Carta à igreja em Esmirna. É uma carta bem curta, mas fala muito com a gente, amados. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último. E aqui já faz menção ao primeiro e último, que fala: eu sou o alfa e o ômega, né? E também reporta a gente em Isaías 9:6, que ele fala assim: ele será chamado o Pai da eternidade. E em Lucas 10:18 está escrito assim, que Jesus viu Satanás caindo do céu como um raio. Então você vê que ele está desde a eternidade. Quem pode contar os dias de Jesus? Ninguém pode contar o tempo de Jesus nessa terra, né? Nessa terra não tem, porque o tempo dele é eterno. Então aqui, essas coisas diz o primeiro e o último. Esteve morto e tornou a viver, porque ele morreu e tornou a viver. Conheço as tuas tribulações, a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Você vê que Jesus faz um contraponto aqui, né? A igreja de Laodiceia dizia que era rico, que eles eram ricos, né? E Jesus fala: mas eu olho para vocês, eu vejo que vocês são pobres, cegos e nus. E aqui, ao contrário, né? A igreja de Esmirna, eles falam que vocês falam que vocês são pobres, né? Vocês são pobres. Mas tu és rico, porque a igreja era cheia do Espírito Santo. Então Jesus não vê a riqueza como a gente vê hoje, né? Quem diz que a riqueza compra tudo? Nesse caso aqui, Jesus olhava para eles e falava: vocês são ricos, vocês não têm essa pobreza. Porque os judeus, quando eles se converteram ao cristianismo, muitos perderam terras, negociaram as suas mercadorias para seguir pregando o evangelho. E muitos ficaram solteiros, muitas mulheres pediam divórcio quando os homens queriam seguir ao cristianismo. Então foi um período de tribulação também. E eles ficaram ali firmes e muitos perderam seus bens. E com isso empobreceram, porque quando você sai da religião judaica, você perde alguns privilégios. E um deles é emprego, negociação, comida. E eles ali, aquela igreja ali fundada, ela acabou ficando uma igreja de pessoas pobres. Eles não tinham muito recursos, diferente da igreja de Laodiceia, que era uma igreja que falava que era rica, que não precisava de nada. Mas aos olhos de Jesus, eles eram ricos, porque ali Jesus viu o Espírito Santo reinando na vida deles. Porque eles passavam por tribulação e eles enfrentaram as tribulações. É tanto que tem o testemunho de Policarpo, que foi o bispo naquela igreja. Policarpo morreu com 86 anos. Ele foi queimado, mas ele não adorou a César e ele foi fiel a Cristo, ele não negou a Cristo até o fim e foi queimado. E a gente vê hoje as pessoas negando a Cristo por qualquer coisa, né? Por qualquer motivo, a pessoa às vezes se envergonha e às vezes nega a Cristo. Gente, negar Cristo não é você só falar que você nega Cristo e pronto. As suas atitudes também levam você a negar Cristo. Porque a gente tem que prestar atenção em tudo ao nosso redor. Às vezes chega um enviado ali de Satanás oferecendo para você um copo de cerveja, um copo de vinho, um cigarro, te levando a uma vida promíscua e você acaba aceitando. Dessa forma, você também está negando a Cristo, porque você desfaz o que ele fez na cruz para você. Porque Jesus morreu na cruz justamente para você ser liberto desses tipos de pecado. Então, quando você aceita eles na sua vida, você está negando a Cristo. E essa igreja aqui foi fiel até o fim. Então, Jesus viu neles o quê? Riqueza, porque estava ali cheio do Espírito Santo. Amém? E a riqueza não compra tudo, tá, gente? É tanto que a gente vê quantas pessoas ricas aí que estão com depressão, estão se matando por causa de pouca coisa. Entende aí? Então, a riqueza, na visão de Cristo, é completamente diferente. Rico é aquele que tem o Espírito Santo. Esse, para Jesus, é rico. E há blasfêmias do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Por que Jesus fala isso? Porque a sinagoga era um lugar que os judeus prestavam culto a Deus. Então, ali eles estão falando, eles não são judeus.
Eles estão na sinagoga, mas eles não são judeus, porque se eles fossem judeus, eles estariam lendo a lei de Moisés, eles estariam lá na fé de Abraão, eles estariam fazendo isso. Mas eles estavam nas sinagogas conspirando e perseguindo os cristãos. Então eles eram judeus que estavam sendo usados por Satanás. Então Jesus fala assim: se declaram judeus sendo anti-sinagoga de Satanás, porque eles estão perseguindo. Eles eram judeus que estavam ali dentro das sinagogas, mas fazendo perseguição a Cristo, então eles são sinagogas de Satanás. Não é? Eles não cultuam nas sinagogas, como nós nas igrejas, como o Islã cultura nas mesquitas, eles estão nas sinagogas e estão deixando ser usado por Satanás, então são sinagogas de Satanás. Não temas coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser de posto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Esses 10 dias aqui, irmãos, foram 10 anos de tribulação que a igreja enfrentou, que começou com o governo de Nero e terminou com o governo de Diocleciano, que foram Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Cômodo, Décio, Valeriano, Felipe, Galério e Domiciano. Todos eles fizeram uma perseguição horrorosa contra o cristianismo. Vocês imaginam que teve uma época que não existia árvore para pendurar os cristãos, que eles estavam matando. Eles eram jogados em praças, aos montes, e ateavam fogo neles para eles clarear as praças, clarear as ruas. Era essa a perseguição. Eles colocavam pele de ovelha no corpo das crianças e jogavam para as feras, para os leões comerem, isso na frente das famílias. Era uma coisa horrorosa o que eles fizeram. A perseguição foi grande, foi tamanha. E aqui Jesus fala assim que eles vão sofrer por essa perseguição, e a igreja toda sofreu por essa perseguição. A história da igreja não é uma história bonita, é uma história muito triste de contar. E aqui fala que mirra, esmirna significa mirra, porque mirra, você extrai dela, a planta mirra, você tem que moer ela para você extrair a mirra, né? E ela fica amarga. E a igreja é comparada a isso porque eles foram assim praticamente moídos, né? Foi um período que eles foram ao cristianismo. Foi difícil a pessoa conseguir ficar ali fiel, porque eles estavam sendo moídos. Por isso que eles falam mirra, no sentido de assim, vocês vão ser moídos aí, mas fique firme, fique fiel até o fim. E aí, ó, são esses 10 dias, foram esses 10 governos que passaram em perseguição e perseguiram os cristãos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, porque ali naquela cidade existiam os Jogos Olímpicos, né, como eu falei, e ao vencedor eles ganhavam a coroa, uma coroa de ouro. E aí Jesus fala: ser fiel comigo até a morte, que eu vou dar a coroa da vida. Qual é melhor, a coroa de ouro ou a coroa da vida eterna, hein? Ser fiel que darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte eterna, que é a morte que não tem volta, né? Nós vamos conhecer a morte, né? Nós vamos descer a sepultura. Sabemos que Jesus não vier antes, nós vamos descer a sepultura. Mas aqui está falando que eles não vão conhecer a segunda morte, que é a morte eterna, a morte para a eternidade. E foi uma benção essa igreja, né? E é uma benção na nossa vida, na nossa história, que ela traz para a gente uma mensagem para a gente ficar até o fim, ser fiel até o fim. Não abra mão de Jesus Cristo. E eu falo isso na vida de vocês, irmãos, na vida de vocês. Porque Satanás vem para cima da gente e ele vem com a arma que ele tem, ele usa a nossa fragilidade, como eu já falei várias vezes aqui. Ele vai usar onde nós somos fracos, ele não vai usar em parte que nós somos fortes. Ele vai usar a nossa fragilidade, a nossa legalidade. Ele vai usar se nós somos fracos na bebida, se nós somos fracos no adultério, se nós somos fracos no sentido de pouca fé até. Ele vai trazer levante dentro da igreja. Eu vou falar para vocês que eu vejo muita gente dentro da igreja sendo usado mesmo por Satanás. Mesmo dentro da igreja, às vezes a pessoa se deixa ser usada por Satanás. E a gente tem que ficar aí de antena ligada, porque nós estamos vivendo os últimos dias e as coisas estão acontecendo. E nós aqui no Brasil, nós temos esse privilégio de ter o nosso culto e a gente não é perseguido aqui. Mas a gente tem que orar por países que eles têm que se esconder,
para cultuar Jesus, como a Turquia, como outros países aí que sofrem perseguições terríveis, na Índia. A gente tem a nossa igreja é uma igreja missionária, e às vezes a gente recebe pessoas de lá. E eles contam coisas assim, eles têm que mentir. Infelizmente, a gente fala assim, nossa, mas vocês têm que mentir, a gente tem que mentir para poder pregar o evangelho, a gente tem que falar que a gente não está pregando o evangelho, que aqui é uma escola de futebol, aqui é uma escolinha disso, mas a gente está pregando o evangelho aqui de forma assim, por debaixo do pano, porque a perseguição é grande. Então a perseguição não é uma coisa daquela época da igreja primitiva, a gente segue perseguição agora, a gente segue perseguição às vezes na escola, na casa da gente, a gente segue perseguição. Mas a gente tem que ficar firme, tem que ficar fiel até o fim, para a gente pegar aqui, ó, essa promessa, porque Jesus tem uma promessa para a igreja de Esmirna, e essa promessa alcança todas as igrejas hoje. Qual que é a promessa? A coroa da vida. Eu não quero perder minha coroa, eu creio que vocês também não querem perder a coroa de vocês. Passar por esse mundo cheio de tribulação, cheio de dificuldade, o mundo não é bom, o mundo jaz do maligno, e você perder a sua coroa da salvação, não. Não, de modo algum. A gente tem que fazer de tudo, tem que ser fiel até o fim. Não negue Jesus na sua vida, não negue Jesus. Você pode perder qualquer coisa na sua vida, mas você não pode perder a coroa da sua salvação, que é Cristo. Amém, meus amados? Fiquem firmes na fé em Cristo Jesus, porque Cristo tem o melhor para suas vidas, tem o melhor para a minha, tem o melhor para a sua. Em nome de Jesus, fique firme. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no coração de vocês, que faça uma morada, uma estadia linda aí, que vocês possam ter dias abençoados. Em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Amém?